trazer um outro destaque. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que o governo e seus aliados articularam uma ofensiva contra o relatório apresentado por Guilherme Derrite sobre o projeto antifacção. Em aplicativos de mensagens, grupos ligados ao PT planejaram publicações nas redes sociais com acusações de que a proposta do secretário licenciado de Segurança de São Paulo supostamente fortalece o crime organizado. Além de Derrite, os governistas também miraram nomes como o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. A ofensiva contra a oposição ganhou reforço de alguns auditores da Receita Federal, que passaram a afirmar que o texto de Derrite supostamente estimula crimes de sonegação, contrabando e descaminho. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, essa articulação dos governistas e muitos ataques feitos ao texto produzido e relatado por Guilherme Derrite, Dávila. Caniato, infelizmente isso é resultado de duas ações coordenadas. Primeiro, é a dificuldade do endurecimento de penas no Brasil. Fazer cumprir penas duras, acabar com moleza que existe hoje, que é a impunidade que reina na justiça, fazendo com que criminosos saiam pela porta da frente logo após cometer crimes, ou, por exemplo, transportar centenas de toneladas de cocaína e depois saem pela porta da frente de presídio. Então esse é o primeiro problema, é a resistência da esquerda em aprovar medidas de cumprimento duro, o famoso cárcere duro. Não acabar com o cesto de pena, manter todo mundo trancado durante 40 anos, cumprir integralmente a pena, é isso que o brasileiro quer, é isso que mostra as pesquisas de opinião pública. Então, primeiro esta resistência para tentar colocar vários jabutis a fim de esconder o real incômodo na esquerda, endurecimento de pena. E o segundo ponto é o corporativismo. O corporativismo, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, porque essa história de tentar coordenar, cooperar, parece que uma armadilha para perder peso, esvaziar o poder de determinadas corporações. E daí o projeto fica sem pé nem cabeça. Agora, chama atenção hoje a inabilidade dos governadores de entrarem a campo para forçar as suas bancadas a rever pontos importantes do projeto ou fazer votar. E segundo, eu aconselharia o nosso deputado e secretário Derrite ter uma conversinha com o nosso promotor Lincoln Gaquia, que quando ele menciona algumas críticas pontuais, devem ser ouvidas porque ele é um profundo conhecedor do assunto. Então, falta talvez um pouco mais de conversa com poucos especialistas e muita costura política para evitar jabutis e a pressão do corporativismo. Passar para o Mota, que certamente acompanhou esses ataques ao texto de Guilherme Derrite, e o texto era chamado por alguns, né, Mota, de projeto antifacção. Em dado momento começaram a falar que era o marco contra o crime organizado. E aí, assim, o que eu achei bizarro é que as acusações tratam o texto de Guilherme Derrite apontando que ele supostamente iria fortalecer o crime organizado. E aí tem também acusações de fiscais da Receita, auditores da Receita, dizendo que o texto de Derrite estimularia os crimes de sonegação, contrabando e descaminho, Mota. Caniato, eu detectei isso ontem e hoje, porque eu vi uma coisa que eu não costumo ver nas minhas redes sociais. Eu não alimento treta, eu não alimento confusão. Quem quiser pensar diferente de mim, que pense. Quando alguém entra na minha rede para me ofender, eu bloqueio. E entrou um monte de gente de ontem para hoje, e eu fiquei surpreso com duas coisas. Com três coisas. A quantidade de contas que entraram, o perfil das contas é sempre assim, Dona Chiquinha da Tijuca. Aí tem lá uma foto de uma senhora com 3 seguidores e repetindo as mesmas coisas, né, num claro ataque de robôs. Não há absolutamente dúvida nenhuma a respeito disso.
E as acusações eram as coisas mais malucas do mundo. Diziam isso, que o projeto do Derrite era pró-facção, não era contra-facção, era pró-facção. Acusavam o Derrite de ter se reunido secretamente com o governo e feito uma aliança com o governo. Acusaram o Derrite de querer destruir a Polícia Federal, mas você vê que era uma coisa nitidamente artificial. As palavras eram incompatíveis com os perfis e eram mais ou menos as mesmas coisas. Então, foi claramente uma coisa feita no laboratório. Chama o marqueteiro, vamos fechar aqui, sai aí com 20 narrativas e eu vou explicar por que isso aconteceu. Eu fiz um post no X dizendo isso. Isso aconteceu, Caniato, porque pela primeira vez em muito tempo, a direita brasileira conseguiu pautar a esquerda. Geralmente é o contrário, né? A esquerda tira do bolso alguma agenda, alguma pauta, e aí a direita toda fica dançando para tentar responder. Pela primeira vez, a direita conseguiu pautar a esquerda. E a esquerda saiu correndo, tentando responder. E é óbvio, quando se trata de segurança pública, as respostas foram descoordenadas, atrapalhadas, sem pé nem cabeça, totalmente sem convicção. Porque tem uma coisa que a esquerda não consegue fingir, é convicção quando se trata de punir bandidos. Para outras coisas, eles até conseguem mentir. Mas quando você olha nos olhos do esquerdista e fala sobre prender um membro de uma facção, eles não resistem, né? Eles não conseguem fingir convicção nisso. Então, a maioria das declarações foi horrorosas. A estratégia da esquerda sempre foi passar a mão na cabeça de bandido, e polícia, para quem é de esquerda, só serve para perseguir inimigo político. Isso. Vocês podem conversar com os especialistas que vocês quiserem, que o suco da visão da esquerda para segurança pública é essa. E aí eu disse a minha postagem, Caniato, para encerrar, se os partidos de oposição souberem avançar com essa pauta de combate ao crime, o Brasil tem a chance de ver uma virada histórica, não só na segurança, mas também na política. Você, Cristiano Beraldo, Guilherme Derrite, secretário de Segurança licenciado, atuando como relator do projeto antifacção, virou alvo de uma onda de ataques e várias críticas ao texto, inclusive dizendo que a proposta fortaleceria o crime organizado. Beraldo. Caniato, o que tem por trás dessa história daria um romance policial que, aliás, eu teria muito prazer em escrever junto com o nosso amigo Mota. Porque tudo começa, na verdade, e isso é o que justifica o envolvimento da Receita Federal, tudo começa num assunto que é originário do maior mercado brasileiro, talvez o maior mercado do mundo, que é o mercado de petróleo e combustíveis. Nós precisamos lembrar que, às vésperas da eleição de 2022, presidente Lula ganhando popularidade, e aí um repórter resolve fuçar no lixo da casa que o então candidato a presidente Lula havia alugado em São Paulo. Revirando o lixo, ele encontra uma garrafa de vinho caríssimo, com um bilhetinho de um grande empresário brasileiro do setor de combustíveis. Esse empresário, que é sócio de uma das marcas mais famosas do mundo na área de combustíveis, foi pego com a boca na botija em 2016 com a maior quantidade já apreendida na história do Brasil de combustível adulterado. Então, vamos lá. O empresário bacana, bilionário, dá palestra para todo lugar, muito respeitado, é recebido no Palácio do Planalto de tapete vermelho, faz parte do conselhão do presidente da República, sócio de uma das maiores e mais tradicionais marcas de combustível do mundo,
ele foi pego com o maior volume de combustível adulterado da história do Brasil. E adivinhe como ele adulterava combustível? Com metanol, que está matando as pessoas aí por São Paulo e pelo Brasil. Pois bem, esse empresário se meteu numa enrascada. E essa sua empresa teve um problema de caixa muito grande. Veio um banqueiro, amigão do governo, desses que mandam e desmandam, muito famoso, que inclusive já foi em cana por causa de envolvimento na área de combustíveis com a Petrobras, e compra o controle dessa empresa do empresário bacana e viram sócios. Qual é a grande estratégia para resolver o problema de caixa dessa empresa? Tirar os concorrentes do mercado. Na parceria para fazer isso, essa nova sociedade ganha apoiadores de peso. Ministro da Fazenda, Receita Federal, todos, reparem, todos eles falam diariamente desse assunto. Não falam de assunto nenhum dessa forma, só desse assunto. Reparem, não estou inventando nada aqui. Todos os dias eles falam que é o combustível que financia o crime organizado, porque eles já pegaram esse assunto, que eles têm interesse, e conectaram com o crime organizado, que é para justificar junto à opinião pública as medidas que eles estão fazendo para tirar os concorrentes do empresário e do banqueiro amigo do mercado. Só para vocês terem uma ideia, depois dessa operação da Receita Federal, o custo do combustível vendido pelas distribuidoras já subiu 25 centavos no litro. Isso significa para esta empresa um adicional de 2 bilhões de reais de faturamento por ano. Olha quanto dinheiro está por trás dessa história que não tem nada a ver com nada. E aí, o que eles pegam? Eles misturam essa história de combate ao crime para justificar a atuação da Receita Federal e começam a atacar o DERIT, dizendo, porque já que eles não querem aprovar o projeto do DERIT, dizendo que, na verdade, o DERIT está protegendo esses players do setor de combustível, que não sei o que financia o crime organizado. Essa é a história que eles estão contando. Eles estão atacando os opositores políticos, protegendo o crime organizado e favorecendo seus amigos. Portanto, Caniato, esta é uma história absolutamente nojenta que demonstra a cara de pau, a criatividade e a disposição que essas figuras têm de usar o Estado brasileiro para defender os seus próprios interesses. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com as análises dos nossos comentaristas. A ideia é ótima, viu, Beraldo? A sinopse é maravilhosa. Vou colocar você para fazer um pitching para os executivos da Netflix e da Amazon Prime. Daria uma bela série, hein? 12 capítulos, 12 episódios, por que não? Aí poderia ter aquela mensagem, né, no final, inspirada em fatos reais. Mas, Dávila, trazendo um pouco dessa reflexão, essa análise feita pelo Cristiano Beraldo, a quem interessa enfraquecer Guilherme Derrite, enfraquecer o texto relatado por ele? A gente não está falando somente de uma estratégia eleitoral. Interessa a todo mundo. Interessa o governo, que não quer endurecer as penas. Interessa o corporativismo estatal, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado e não estragar os seus esquemas, como mostra o INSS. Interessa parte da oposição que quer também essa espetacularização da discussão da segurança pública e vamos enfiar mais 10 jabutis para aprovar todas aquelas pautas que estão represadas há muito tempo. E aí perde o foco. Agora, a quem não interessa? Ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro que é vítima do crime organizado. Ao povo brasileiro que vive num dos países mais inseguros do mundo. Ao povo brasileiro que tem que lidar com mais de 40 mil mortes por ano. A eles não interessam essa sabotagem a um projeto que, pela primeira vez, como mencionou o Mota, realmente foca no endurecimento de penas
contra facciosos. O Mota, que atua há bastante tempo, ou acompanha essa movimentação há tantos anos, Mota, você já imaginava quando nós chegássemos naquele momento, aquele momento crucial em que a classe política teria a grande oportunidade de promover uma mudança, aí algumas figuras, ou as máscaras de algumas figuras cairiam, e aí ficaria mais claro quem é quem nesse jogo, quais são os interesses em disputa, a dificuldade imposta por alguns e o desejo de outros de avançar com uma legislação que endureça as regras para os criminosos. Qual é a sua análise sobre essa situação? Verifica só o seu microfone, a gente não está escutando. Caniato, a gente não chegou na situação atual à toa. O Brasil sempre teve muitas pessoas competentes na área de segurança pública. Eu conheço inúmeros policiais extremamente profissionais que em qualquer lugar do mundo serão considerados os melhores profissionais. O Brasil tem grandes juristas também. O Brasil já teve grandes líderes políticos. Como é que nós chegamos a ter quase 70 mil assassinatos por ano? No Brasil já morreram em um único ano o mesmo número de soldados americanos que morreram nos 5 anos da Guerra do Vietnã. Como é que a gente chegou nessa situação? Não foi à toa. A política, misturada com ideologia, misturada com interesses financeiros, colocou o Brasil nessa posição. Então eu não fico surpreso com o que está acontecendo. Mas eu acho também que está se fazendo muito alarde por uma coisa que é um processo normal. Esse projeto é um projeto naturalmente difícil, complicado e que vai ter um impacto muito grande. Era de se esperar essa reação. Eu devolvo para você, Mato, só vou receber o pessoal da rede. Seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela programação da Jovem Pan. O projeto de lei conhecido como antifacção, relatado por Guilherme Derrite, virou alvo de muitos ataques de figuras que integram o governo, base governista, mas curiosamente também ataques pelas redes sociais. Muitos entendem que trata-se de um movimento organizado, esses ataques muitas vezes feitos por contas fake, né? São robôs que organizam esses ataques, porque quando você identifica aquela conta, uma pessoa com 2 seguidores que segue 3 mil pessoas com 2 fotos, não se sabe se aquela pessoa é real ou se foi produzida por inteligência artificial, enfim. E aí eu passei a palavra para o Mota, que fez uma introdução ao tema, analisando a dificuldade em conseguir avançar com um projeto como esse, né? Parecia que essa era a defesa de todos, mas quando você chega naquele momento crucial, aparecem 1000 dificuldades, esses ataques, né? Inclusive atribuindo ao projeto uma fragilidade que poderia até estimular o crime organizado. Olha a distorção na análise feita por alguns. Mota, eu pedi a palavra só para receber a rede, vou passar a palavra para você finalizar e fazer o seu complemento. Fica à vontade. Esse projeto enfrenta vários desafios, né, Caniato? Ele enfrenta a objeção e os ataques de pessoas que, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, se beneficiam do crime, ou porque defendem o crime, ou porque, de alguma forma, obtêm renda da atividade criminosa, né? Às vezes de formas bastante indiretas, mas isso acontece. A segunda objeção que esse projeto enfrenta, o segundo obstáculo, é a inveja política. Lógico, né? Tem muito político que olha para isso e diz, poxa, quem conseguir emplacar um projeto como esse vai entrar para a história do Brasil, depois vai conseguir se eleger para qualquer cargo. Essa é mais uma dificuldade. A terceira dificuldade é a complexidade. A legislação do Brasil é muito complicada. Então, realmente, você colocar um projeto como esse, às vezes você coloca uma primeira versão, não ficou boa, tem que ajustar, você ouve uma opinião, faz você mudar de ideia. Eu não vejo nada demais nisso, eu não vejo nada demais dos governadores quererem dar a sua opinião. Os governadores são os executores de grande parte da política de segurança do Brasil, que é feita a nível estadual pelas políticas. Por último, o último obstáculo, todos nós sabemos, é o ativismo judicial, porque você pode fazer a melhor lei do mundo e depois, quando essa lei for implantada,
o judiciário pode olhar para essa lei e dizer, olha, isso aqui não pode, é inconstitucional, isso aí é inválido. Então, são esses desafios todos que estão sendo enfrentados nesse momento. E é lamentável que muita gente na oposição não tenha percebido a jogada que está sendo feita pelo governo. O governo, os partidos de esquerda, os políticos de esquerda estão absolutamente desesperados nesse momento, porque eles foram colocados nus. A população brasileira está enxergando claramente, talvez isso nunca foi tão claro, quem está a favor da população e quem está interessado mesmo é defendendo os criminosos. Esse é um tema importante para nós discutirmos, analisarmos. Dávila, qual é a sua expectativa diante de tantas dificuldades, tantas idas e vindas, avaliações e críticas sendo feitas a Guilherme Derrite de ambos os lados, né? Muitos colocaram em xeque, inclusive, o trabalho desempenhado por ele à frente desse PL antifacção, porque foram ajustes promovidos nesse texto. Tem a expectativa de votação na semana que vem. Qual é a sua expectativa, Dávila? Eu tenho certeza que o secretário Derrite vai trabalhar duro neste fim de semana, vai escutar a opinião de especialistas, pessoas isentas que realmente querem o endurecimento de pena, como é o caso do promotor Lincoln Gaki em São Paulo, para fazer alguns ajustes. Mas uma vez feitos esses ajustes, é preciso pulso firme para bancar o projeto e levar à votação. Não é possível negociar eternamente um projeto que visa atender o interesse da população brasileira de endurecimento de pena. Então, eu entendo que vale a pena esfriar um pouco a cabeça no fim de semana, conversar com boas pessoas, fazer a redação final, apresentar o projeto e deixa decidir no voto. Ou a direita e os governadores, com as suas pressões, ajudam a colocar esse projeto em votação e ser uma grande vitória para o povo brasileiro, em primeiro lugar, e segundo, evidentemente, para a direita. Mota, só para encerrar esse assunto, ainda tratando da expectativa para a votação, há o que se negociar nessa discussão em plenário, na votação desse projeto? Você teme que o projeto redigido, relatado por Guilherme Derrite, seja desidratado e aí as mudanças aprovadas, no final das contas, não vão acabar fazendo tanta diferença assim? Não, Caniato, eu não tenho esse receio, porque hoje nós estamos vendo um time espetacular em campo, trabalhando nesse projeto, apesar de todos esses soluços, e a reação da esquerda mostra isso. Nós temos vários parlamentares, além do Guilherme Derrite, eu vou citar aqui o deputado Bilinski, que trabalha bastante tempo num projeto como esse, que, além deles, outros nomes. Nós temos um time espetacular na segurança pública no Congresso. Nós temos os governadores, os chamados governadores de direita. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi um único governador empenhado na questão da segurança pública com tanta competência, com tanto preparo, como o governador Tarcísio de São Paulo. O que dirá vários governadores, né? Zema, Ronaldo Caiado, Jorginho Melo. Então, o alinhamento político hoje no Brasil nunca foi tão bom para que a gente comece a dar um jeito na crise de segurança pública do Brasil. Isso, obviamente, não é garantia de sucesso, obviamente não quer dizer que o projeto vai ser um projeto perfeito, obviamente não garante que depois não haverá ativismo judicial, mas a gente nunca teve, Caniato, condições tão boas. Isso, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, como bem disse o Dávila, Derrite deve se debruçar sobre esse texto no fim de semana e talvez nós acompanhemos as discussões na semana que vem com algum tipo de ajuste, algum tipo de alteração. A gente vai seguir monitorando essas articulações.